4 ranchos foram roubados em Cruz das Posses. Os donos das propriedades estão assustados e temem novos assaltos. Imagine um local com natureza exuberante na região de Ribeirão Preto. Fica aqui em Cruz das Posses, uma região de muitos ranchos nas proximidades do Rio Pardo. Acontece que este sonho, viver em um local assim, para quem está acostumado com a agitação das grandes cidades, se transformou em um pesadelo para quem vive aqui. O rio que alimenta a vida, que passa por diferentes sítios levando admiração e esperança, foi o mesmo que testemunhou uma sequência de crimes. Em um dos ranchos, os criminosos levaram de tudo, inclusive o sossego. E quando os criminosos chegaram, um dos caseiros que vive em um dos ranchos e que cuida de algumas propriedades aqui na região, foi completamente surpreendido. Ele ficou sob a mira de um revólver calibre 38 e foi impedido de sair deste quarto, sob o argumento de que se ele saísse, seria executado. Eu tô com medo. Tô com medo. Quando a gente manda a viatura passar aqui, eles não passam de noite. Nenhuma viatura. Pelo que nós percebemos, o local é bastante simples e os moradores, de fato, investiram algum dinheiro para um pouco de recreação, um pouco de lazer. Neste ponto aqui, havia uma TV de 45 polegadas, que muita gente acompanhava os jogos de futebol no fim de semana, mas agora restou apenas o fio. A TV já não está aqui. Em pouco tempo, os bandidos praticamente limparam outros 4 ranchos. Levaram sonhos e objetos pagos com muito suor e em seguida fugiram. Os veículos usados pelos 5 bandidos fortemente armados foram abandonados em meio ao canavial e encontrados somente pela manhã. E apesar da aparente calmaria, segundo os moradores, a calma aqui já não existe há muito tempo. A presença de criminosos é cada vez mais constante e eles temem que, se nada for feito, a quadrilha volte e use mais uma vez de muita violência. Chega 3, 4 indivíduos, né, armados, e a gente tem que fazer o quê? Sair fora, né? Entregar na mão de Deus. De fato, todas essas mesas possuem muita história. E muitas histórias felizes, porém agora uma história de medo. O seu Romildo, não deixa eu mentir, é cliente aqui do bar em um desses ranchos, mas agora está com medo. Nós estamos aqui, somos clientes deles, né? A gente está bem assustado pelas atitudes que estão ocorrendo aqui. O seu Edson aqui, que é o dono do bar, seu Edson, de fato, é um lugar bastante tranquilo, as pessoas procuram, buscam, querem se divertir, mas agora o pessoal fica com medo de vir, né? Os moradores pedem mais presença da Guarda Municipal de Sertãozinho com os ranchos do distrito. Querem que os olhos da justiça pairem sobre os bandidos antes que o exuberante rio testemunhe novos crimes. Davi Florim, de Cruz das Posses, para o Jornal da Clube. A GCM de Sertãozinho não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Pois é, Pulse, muitas vezes as pessoas compram aí um rancho, uma chácara, um sítio, né, achando que vão viver na tranquilidade, mas não é bem assim. Ricardo Alves Macedo está aqui ao meu lado. Ricardo, na realidade, essas pessoas se tornam alvo fácil aí da criminalidade, né? Boa tarde para você. Boa tarde, André, Pulse, é você que nos prestigia. Não só alvo, como refém. Não é? A questão é muito simples, não há muito o que se inovar em segurança pública. Segurança pública se faz com 3 grandes fatores. Polícia, pessoas vocacionadas, bem treinados e principalmente bem remunerados. Nós não passamos uma crise de policiamento efetivo, nós passamos uma crise de efetivo policial, porque se com o pouco que temos a polícia faz o que faz, imagina se nós tivermos um efetivo aí 2 ou 3 vezes maiores. Ou seja, nós estamos tendo dificuldade de um patrulhamento urbano, o que dizer na zona rural? A pessoa migra para a zona rural para ter tranquilidade. Na verdade, hoje ela migra para estar mais próxima do perigo. Quando hoje o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, era então secretário de Estado aqui em São Paulo, levou para todas as regiões um projeto de unidade de segurança rural. O governo federal pode ser então parceiro para fazer isso se tornar realmente uma realidade, Ricardo? Sim, isso deve ser feito, inclusive, por meio da vontade política desse atual ministro. Ele deve se unir lá com o ministro da Justiça e Segurança Pública e, por meio da Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, buscar recursos e tentar implantar esses programas. Agora, não existe um milagre, uma forma
fórmula salvadora. Enquanto nós não dignificarmos a vida do policial, enquanto nós não bem remunerarmos a vida do policial, enquanto nós não dermos condições, e aí sim a população se sentir segura, os resultados aparecerão. Senão, do contrário, novamente, vamos sucumbir. O Conselho da Região Metropolitana também discutiu um projeto de segurança rural. Esse assunto deveria ser tratado, na realidade, coletivamente? Esse assunto deve ser tratado com mais efusividade. Nós não temos que ficar levando em consideração a vontade política do governante. Nós temos que levar em consideração o anseio, o desejo da sociedade. O governante precisa ter um ponto só no seu governo, na cabeça. Ele existe para servir a população, ele foi eleito para servir a população. Então, ele não tem que ver o que é melhor politicamente para ele, para o partido dele. Ele tem que ver o anseio da população. E o anseio da população hoje, infelizmente, André Pussi, você nos prestigia, é segurança. Porque até para dar saúde, educação, nós precisamos de segurança. Até para dar lazer, tranquilidade na zona rural, nós estamos precisando de segurança. E o que essas pessoas que moram, então, nessas chácaras, ranchos, sítios, podem fazer para aumentar a sua própria segurança? Eles vão ter que se valer da segurança própria, eles vão ter que se unir enquanto vizinhos, eles vão ter que se instalar câmeras. Isso ajuda, mas não é o suficiente. Muitos vão se armar. Pode começar a observar que com o novo decreto, muitos já estão buscando cursos de tiro, especializações, até porque é possível uma possibilidade de porte nessas situações. Então, muitos vão se armar. E quando o delinquente se aperceber dessa dificuldade, automaticamente ele vai migrar para outro ponto, onde ele ali veja mais facilidade para a sua empreitada criminosa. Macedo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco a gente volta, Pulso, e nós vamos mostrar que tem uma obra da construção da estação de tratamento de esgoto lá em Jardinópolis, parada desde 2013. É dinheiro público indo para o ralo aí. Daqui a pouco a gente mostra isso. Até já, André.